Olá, alunos do Colégio Estadual de Indiara. Aqui é a professora Leice Kelly e essa semana a gente vai falar sobre funções de aldeídos e cetonas. O que seria um aldeído? Quando eu tenho um C interligado a dupla O com hidrogênio, com a ligação simples. Então, essa fórmula aqui, chamamos ela de aldeído. E aonde a gente utilizamos esses aldeídos? O odor dos aldeídos que tem baixo peso molecular é irritante, porém, à medida que o número de carbonos aumenta, torna-se mais agradável. São muitos utilizados na indústria de cosméticos e na fabricação de perfumes sintéticos. Então, a gente já tem que saber para onde que vai, onde que a gente utiliza isso, né, no nosso cotidiano. Então, sabemos que a gente precisa do aldeído. Como a gente vai nomear, dar ao nome esse aldeído? A gente vai utilizar a quantidade de carbono, mais a ligação e o prefixo, o sufixo "al". Então, sempre agora a gente vai utilizar no final a palavra "al", que significa que você tem um aldeído na sua molécula. O aldeído sempre vai vir na extremidade. Então, ele sempre vai ser o número 1. Sempre você vai começar a contar mais próximo possível da sua função. Então, aqui é o número 1, número 2 e número 3. Essa é a minha função orgânica. Quantos carbonos eu tenho? Met, et, prop. Como eu não tenho radical, então eu só tenho a cadeia principal. Então, prop, porque eu tenho 3 carbonos. Porque eu só tenho ligações simples entre carbono, carbono. E al, porque eu tenho o aldeído na minha molécula. Então, o nome desse composto é propanal. Próximo exemplo. Então, aqui percebemos que temos a função na extremidade, então ela sempre vai ser o número 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a minha cadeia principal. O que sobra chamamos de quê? Radical. Então, aqui tem só um carbono, então chamamos ele de metil. Então, aonde ele está localizado na cadeia principal? No carbono 4. Então, 4-metil. Met, porque eu tenho um carbono. Il, por ser radical. Pent, porque eu tenho 5 carbonos na cadeia principal. Porque eu só tenho ligações simples entre carbono e carbono. E al, porque por eu ter um aldeído na minha molécula, na minha cadeia carbônica. Próximo. O próximo, minha cadeia principal tem que ter o quê? Pode ser o mais linear possível? Pode. Mas aqui percebemos que temos dupla ligação. Então, minha cadeia principal tem que ser composta por todas as duplas ligações entre carbono e carbono e deixar as ligações simples, tornando-se radical. Então, temos aqui um radical. Essa é minha cadeia principal e esse é o meu radical. Aonde ele está interligado? Ele está interligado no carbono 3. No carbono 3 eu tenho met, que eu tenho só um carbono, e o por ser radical. Met, et, prop, but. But, porque eu tenho 4 carbonos. 3 está localizado o quê? Minha dupla ligação. E al, por eu ter um aldeído como função da minha cadeia carbônica. Vamos conhecer então agora a cetona. O que seria cetona? É um grupo funcional que não pode ter agora o hidrogênio interligado, ele só pode ter o C dupla O. Chamamos isso aqui de cetona. Onde a gente utiliza essa cetona? A cetona mais comum é a propanona, mais conhecida como acetona. Ela é muito usada como solvente de esmaltes, graxas, vernizes e resinas. Vamos utilizar a mesma regra, quantidade de carbono mais ligação, mas o meu sufixo vai ser ona. Então, ona para terminação final da cetona. A cetona já pode vir no meio de uma cadeia, ela sempre vem no meio, ela não vem na extremidade, sempre vai vir no meio da cadeia. Aqui temos uma cadeia fechada, significa que a palavra quando se tem uma cadeia fechada é ciclo, cada cantinho tem um carbono. Então, met, et, prop, but. Sempre contando o mais próximo possível da minha função. Então, aqui eu tenho C dupla O. Então, ciclo por ser fechada, but por eu ter 4 carbonos e só ligações simples, ona por ser o quê?
TC dupla O. Aqui eu tenho minha cadeia carbônica. Como aqui, se eu contar de um lado e do outro, todos os lados vai estar mais próximo, todos eles vai dar 3, então eu posso contar de qualquer lado. Então, 1, 2, 3. 3 eu tenho o quê? Uma cetona. 4, 5. Tenho 5 carbonos. Então, 3 pentanona. Pente por ter 5 carbonos. An, ligações simples entre carbono e carbono. E ona por ter uma cetona. 3, por que esse 3? Porque no carbono 3 está localizado o quê? Minha cetona. Se ficar mais fácil, eu acho mais fácil para vocês colocar no meio, que aí fica função, localização, função. Pente, por ter 5 carbonos. An, ligações simples. 3, ona, que no carbono 3 está o quê? Sua função de cetona. Próximo exemplo. Aqui, percebemos que essa é minha cadeia principal. Tudo que sobra é radical. Aqui temos um radical. E onde ele está localizado? Sempre vou começar a contar. Eu sei que tem uma insaturação, mas sempre vou começar a contar mais próximo do que? Da minha função. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono 4 eu tenho um metil. Então, 4 metil, pente, por eu ter 5 carbonos. 4 eu tenho o quê? Eu tenho uma dupla ligação. 4N. 2 eu tenho o quê? Eu tenho a minha cetona, ele está localizado no carbono 2, então 2 ona. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.